Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Thaís Rocha. Sapatão! E eu sou Jéssica Pereira. Sapatona convicta. E nós fazemos parte das Tambores de Sapo. E esse é o nosso De Papo no Brejo. O De Papo no Brejo é um podcast pensado para trazer muita arte e cultura sapatão nesse mês de agosto, mês da visibilidade lésbica. Sim, minha gente, para quem não sabe, no mês de agosto nós comemoramos duas datas importantes para o movimento de lésbicas. O dia 19 de agosto, que é o dia do orgulho lésbico, e o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, instituído a partir do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENALE. A partir de então, de 1996, essa data vem sendo celebrada por coletivos, movimentos lésbicas independentes, e assim é na cidade de Fortaleza. Aqui, inicialmente, a data era marcada por coletivos como o Lance, Coletivo Divas, lésbicas e bissexuais independentes, algumas lésbicas e bissexuais engajadas na LBL e na ABL, a Liga Brasileira de Lésbicas e a Associação Brasileira de Lésbicas, e outras que também se articulavam a nível nacional, como o Sapatá e os núcleos LGBTs de partidos de esquerda. Olha se tem machismo aí, se ainda tem racismo e se tem lesbofobia, aqui vai a solução, então acaba. Com o surgimento das Tambores em 2010, a partir do ano de 2011, nós passamos a fazer movimentações não só na data, alusiva ao 29 de agosto, mas também promover eventos que movimentavam normalmente uma semana, a Semana da Visibilidade Lésbica. Nosso último evento foi realizado em 2019, nós tivemos seminários e sempre o encerramento com o nosso baile, né, o baile das sapas. Infelizmente, diante do contexto pandêmico, que tem afetado muito as nossas vidas, pessoas negras das periferias, e a gente preza assim, pela nossa saúde, vamos movimentar todo esse mês de agosto de uma forma diferente, trazendo para vocês essa proposta aqui. Então, todos os sábados será lançado um novo episódio. Ao contar essa história, desenho uma dedicatória a uma mulher preta de luta, de força, coragem e de glória. Substantivos femininos. Seu nome é Lúcia Paulino e eis aqui sua trajetória. Na cidade de Baturité, Lúcia nasceu e cresceu. Órfã desde muito cedo, de dificuldades padeceu. E já com certa idade, foi vivenciando a cidade que Lúcia amadureceu. Na adolescência, entra em contato com o movimento de estudantes. Se organiza buscando a mudança de realidades degradantes. E é nesse processo que se dá o seu ingresso na vida de militante. É nesse período que começa a pensar sua sexualidade, se percebe enquanto lésbica e se vê em vulnerabilidade. E é para viver com plenitude os seus afetos na sua magnitude que Lúcia muda de cidade. Se muda para Fortaleza, em busca de libertação, das amarras da lesbofobia que lhe impuseram solidão. E é na nova morada, mais forte e revigorada, que adentra em grupos de sapatão. Mais tarde, aceita o emprego para trabalhar na prefeitura. E assim começa uma longa trajetória, lidando com políticas públicas, buscando a melhoria de vida de pessoas historicamente excluídas, com muito jogo de cintura. Essa é a Lúcia Paulino, mulher preta, lésbica, trabalhadora, com uma bonita trajetória, para nós inspiradora, que transformou a vida de muita gente com suas ações potentes e sabedoria encorajadora. Falar de Lúcia Paulino para mim é uma grande honra, uma grande felicidade. Olha como ela fala, olha como ela fala, olha como ela fala revolucionando. Falar da Lúcia Paulino É alguém que sempre está pronto para ajudar. E
E a gente se amarra no jeito dessa menina. Uma mulher negra, né, vindo de origem pobre, né, da periferia, lá de Baturité. Uma mulher lésbica, feminista. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Revolucionando, revolucionando, vem menina, revolucionando, revolucionando, chama as amigas, revolucionando, revolucionando, vem menina, revolucionando. No episódio de hoje, a gente convida e homenageia ao mesmo tempo uma mulher preta, uma mulher guerreira, uma sapatão de força, a Lúcia Paulino. Para vocês conhecerem um pouco melhor dessa pessoa, nada melhor do que ela falar sobre ela, né? Então, a gente gostaria de saber de ti, como ela é um pouco da sua história, de onde você vem. Cara, a minha história... eu venho de Baturité, eu sou a filha mais nova de 5 irmãos. Eu nasci prematura, com 6 meses e pouco. Fui criada por meus irmãos, meus pais faleceram muito cedo, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 4 meses. E meu pai, eu tinha 5 anos. Então, eu fui criada pelos meus irmãos, que são bem mais velhos que eu. Aí, a minha infância ela não foi muito fácil, minha adolescência não foi muito fácil, porque eu sempre fui impregnada com a cultura social de que eu queria me parecer com o que é o perfil, que é o padrão. Então, eu não gostava de ser negra, eu era racista, eu já tinha, lógico que a minha orientação sexual já era aflorada na criança e adolescência, eu já sabia que eu gostava de mulheres, mas eu ficava com homens, eu criticava as mulheres lésbicas, então eu era lesbofóbica. E eu não entendia, eu sabia que era errado, mas eu queria seguir um padrão porque eu queria ser inclusa, né? Na adolescência eu conheci um grupo secundarista, eu já tinha terminado o meu ensino médio, e eu me envolvi nesse movimento estudantil porque, na época, tinha uma questão com o transporte público, né? Uma criança tinha morrido, no interior era Pau de Arara, na época. Eu achei, assim, super revolucionário os estudantes estarem acampando o CRED 8, meus amigos estavam envolvidos e eu acabei indo. Ainda sendo aquela Lúcia, né? Aquela Lúcia que queria estar no meio de todo mundo. Mas a UEMBA, que é a União de Estudantes do Maciço Baturité, que era um movimento. E aí aconteceu um caso de lesbofobia, né? Eu e a minha namorada na época, a gente sofreu umas agressões verbais, e eu já tinha 20 anos, ela tinha 18 anos, e no movimento estudantil a gente tinha ligação, entre aspas, com determinado partido político, então tinha assessores lá. E eles me orientaram a vir para Fortaleza e procurar o GRAB. Aí eu vim, fiquei no escritório de uma determinada deputada, procurei o GRAB me acolheu, né? Na época havia aquela discussão de que a predominância dos gays nos movimentos LGBTs, né? Foi dentro do Fórum de Mulheres que eu pude me reconhecer enquanto mulher negra, e isso foi extremamente libertador, me achar bonita, perceber minhas potencialidades, entender que a gente vive numa construção social muito violenta, primeiro assumir, admitir, e depois minimamente tentar desconstruir. E quando eu cheguei aqui foi em 2004. Tinha uma assessora dessa deputada que sempre tensionava, assim, as meninas do interior do movimento estudantil para a construção de um movimento de mulheres lésbicas, porque não existia na época em Fortaleza nem no Ceará. O movimento que existia era a TRAC, a Associação de Travestis no Ceará, e o GRAB, né, que é o Grupo de Resistência Asa Branca. Depois disso, eu entrei na Prefeitura de Fortaleza, como terceirizada, meu primeiro cargo auxiliar de serviços gerais, e passei 6 meses. Não efetuei a função porque eu estava colaborando com o Conselho de Habitação. Na Prefeitura de Fortaleza já tinha uma assessoria de diversidade sexual. E aí, depois de 6 meses, eu entrei nessa assessoria e pronto. Aí eu comecei no trabalho de participação popular, incentivo da participação popular, diálogos com as comunidades, né? 2009 eu fui nomeada, cargo de confiança da Prefeitura de Fortaleza. Eu era do lance, e aí tinha uma divergência muito forte com as meninas.
e que eu também tinha comigo. Terceirizada, então me sentia legitimada, tinha autonomia para fazer a representação, até mesmo que eu não tinha vínculo direto com a Prefeitura de Fortaleza, meu vínculo era indireto. Mas quando eu fui nomeada, ficou aquela inquietação, aquela angústia comigo, porque, de fato, eu achava muito incoerente, eu não sabia como era que eu ia fazer. Eu sempre fui uma pessoa de estar no movimento social, de estar nas lutas, nas manifestações, criando, construindo, pensando, e estar dentro do poder público, representando o poder público. Eu pensei bem e rompi, não é que eu rompi, eu saí dos movimentos, mandei uma carta para fora, para o ANSE, pedi que eu pudesse ficar só como colaboradora, que eu considero até hoje que eu sou colaboradora com os movimentos sociais. E pronto, a partir daí eu disse o meu lugar, porque primeiro, eu preciso da minha sobrevivência, eu preciso trabalhar, eu sou sozinha, moro sozinha em Fortaleza. Segundo, para que eu possa ter um pouquinho de paz e felicidade, eu vou fazer o melhor que eu puder nesse espaço. Até agora, 2020, 2013, eu fui trabalhar com as mulheres, na Coordenadoria de Mulheres, também nessa perspectiva de promoção da participação política, da participação popular, e hoje eu estou no Centro de Referência, sou educadora social do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra. Lúcia, tu como uma sapatão nos espaços de gestão e nas instituições do poder público, como é que tu avalia a importância da presença de pessoas LGBTs nos cargos de gestão? Cara, eu avalio fundamental, ainda mais nesse contexto hoje, nessa conjuntura aí que nós vivemos, é extremamente importante, né? Vai garantir a representatividade, garante um olhar para além do que já teve, né? É fundamental para a construção de políticas transformadoras, é legítimo. Eu acho que precisa ter um diálogo constante com o poder público nessa desconstrução, no diálogo mesmo de enfrentamento à LGBTfobia institucional, e é fundamental que pessoas LGBTs, principalmente pessoas que venham de diferentes realidades, é importante que a política pública seja diversa. Para mim é fundamental que LGBTs estejam dentro dos cargos de gestão, que sejam pessoas cada vez mais diferenciadas e que pensem em políticas transformadoras de realidade, como políticas de trabalho, de profissionalização, nada mais do que de quem sofreu tanto para poder ter reconhecimento, para poder viver de forma digna, como muitas pessoas LGBTs, por estarem nesses espaços e pensarem nesses espaços de política de forma muito mais democrática, de forma que possa contemplar as especificidades. E dentro desse âmbito institucional, que tu já colocou muita questão da LGBTfobia institucional, quais são os desafios de enquanto uma pessoa politizada, sapatão, que sabe o lugar que vem da periferia e que sabe quanto é difícil a trajetória para muitos de nós, quais são os desafios para tornar essa política ainda mais inclusiva? Eu acho que a gente tem que ver estratégias de desnaturalizar essas questões violentas, discriminatórias. E eu acho que isso é a partir de muito diálogo com o poder público. Olha, o poder público nada mais é do que um grupo que mantém o poder e que vai decidir as prioridades para as populações. Se o poder público não entende que a população LGBT tem demandas específicas e prioritárias, muito dificilmente haverá políticas eficazes nesse sentido. Só efetiva política de qualidade quando há vontade política. E essa vontade política, infelizmente, ela perpassa pela LGBTfobia institucional, porque ela perpassa pelos seus interesses. Lúcia, dentro desse contexto fundamentalista que a gente vive hoje, de crescimento do fascismo, aprofundamento da militarização, como é que tu vê os rumos das políticas públicas voltadas para as pessoas LGBTs? Qual é a perspectiva de futuro para essas políticas? Como é que tu avalia como é que elas estão se desenrolando nesse momento atual? Minhas perspectivas não são boas, de forma alguma, são temerosas. Eu tenho ansiedades, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança nesse modelo atual agora. Eu tenho esperança que a gente vai poder se fortalecer quando a gente vê o desmonte das políticas, da própria política de direitos humanos. Eu, como mulher negra, lésbica, sapatão, né?
Eu morro de medo, mas também acredito que pode ser um momento muito revolucionário, porque pode ser um momento que, de fato, possamos unir forças. Acredito que pode ser um momento que os movimentos sociais possam se fortalecer, se organizar em um só propósito, que é lutar pelos direitos das pessoas. E nesse contexto pandêmico que a gente vive, sabendo que a gente acaba ficando nos lugares de maior vulnerabilidade econômica, somos os primeiros a serem cortados dos empregos, existe uma maior vulnerabilidade, nenhuma política parte do governo federal que garanta especificidades para acesso ao auxílio emergencial, por exemplo. Como que a gestão, no momento estadual, no caso municipal, tem lidado com isso, né? Se houve algum programa voltado especificamente para apoio da classe LGBT do município, se existe algum boletim de número de contágios, de perdas específico para a população LGBT. O Centro de Referência, ele continuou trabalhando, né, na quarentena. Nós não trabalhamos no lockdown, mas depois ficou como um serviço essencial. Então, desde maio, a gente está trabalhando com teleatendimento e atendimento presencial também, se for o caso, dependendo da gravidade. Teve uma ação que eu achei muito importante, que foi em parceria também com o movimento. Na realidade, é uma iniciativa do Senapop, que é uma vaquinha LGBT para a compra de cestas básicas, e a prefeitura foi parceira nesse sentido. E nós usamos o nosso banco de dados do centro, né, para mapear a galera que está na situação mais difícil nesse momento. Com relação às perdas, nós não temos um mapeamento de pessoas LGBTs que partiram. É até ruim falar sobre isso, porque uma grande amiga minha faleceu, minha companheira de trabalho, né, a Tina Rodrigues. Trabalhei com ela de 2014 até 2020, então foi um baque gigantesco para a gente, mas nós não fizemos levantamento não, das perdas por Covid não. O que a gente faz é um levantamento de LGBTcídios. Lúcia, como é que você vê as políticas específicas para mulheres lésbicas e bissexuais? Elas existem? Elas são eficazes? Quais são as limitações dessas políticas? As políticas para lésbicas, ao meu ver, ela teve uma visibilidade maior depois do programa Brasil Sem Homofobia, né? E a partir daí que pensaram políticas mais específicas. Posso citar a saúde da mulher lésbica, né? Pensar em insumos que protejam a questão das ISTs entre mulheres que fazem sexo com mulheres, mulheres sapatão, mulheres bissexuais. Falar de eficácia é muito complicado, né? Se a gente considera que o poder público ele é enraizado dessas culturas que não envolve, que não inclui pessoas LGBTs, pessoas em situação de rua. Então, se a gente entende isso, e há esse entrave gigantesco na execução de política pública. Se entendemos isso, é difícil avaliar a eficácia. O poder público precisa estar em diálogo com a sociedade para poder priorizar e identificar as demandas da sociedade. Se o poder público ele vai ver uma demanda geral, ele com certeza ele vai cometer desigualdade social. Se o poder público tem essa cultura heteronormativa, branca, burguesa, muito dificilmente elas podem pautar com legitimidade, né, com eficácia, de forma concreta, política que contemple essas especificidades. Para eu viver mais feliz, Lúcia, o que é que tu faz para tu viver mais feliz nesse lugar? Porque tu tá dizendo que esse lugar também traz muitas frustrações. Então, eu dou o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso é acolher, receber, falar, acolher na fala, acolher na forma que eu me expresso, do meu corpo, do meu olhar, e tentar fazer da forma mais legítima que eu puder para atender aquela pessoa, aquele usuário. E a gente se amarra no jeito dessa menina, sempre acompanhada da luta feminista. Quando ela passa, os machistas já cochicham. Poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, uou, poxa vida, hein, revolucionando.
Esse episódio contou com áudios de Railka Franklin, Cristiane Faustino, Gabi, a força da mulher sapatona. MC Carol, Paga o Funk. Produção e roteiro, Thaís Rocha e Jéssica Pereira. Edição e montagem de Flávia Soledade. Apoio institucional do Fundo Elas. Nosso encontro do Brejo no próximo sábado. Vamos falar com Ângela Donini e Anne Gonzala sobre o encontro lésbico-feminista de Abia Yala. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein?